Senhoras e senhores goianienses, jovens goianos, brasileiros do país, fora do país, vamos em edição extraordinária ao vivo, com imagens da TV Senado em Brasília. Aliás, estou voltando de Brasília para Goiânia com o meu afilhado Vicente da Atena, depois da ótima notícia, tudo oficialmente confirmado, o Centro Diabético de Goiânia. Mais tarde, detalhes e a entrevista exclusiva com o ministro da Saúde. E na semana que vem o início das cirurgias diabéticas bariátricas e todo o atendimento do Centro Diabético. Agora, no Senado Federal, imagens ao vivo, a votação vai começar. Hoje é o dia histórico para o país. Tomara a Deus que o senador corrupto Aécio Neves seja afastado pelo Senado Federal. São 81 senadores. Enfim, a votação começa a qualquer momento, do primeiro ao último voto. Acompanhem aqui nas 25 redes sociais do Cajuru com o comando do facebook.com/Cajuru Goiás e comentem à vontade. Suas opiniões são mostradas aqui nesta transmissão que começa agora em edição extraordinária. Brasília, ao vivo, Senado Federal. A votação afasta ou não das atividades de senador Aécio Neves por corrupção comprovada de forma cabal. No ar. E é importante aqui exarar qual foi essa decisão e o que foi denunciado por parte da Procuradoria-Geral da República. Veja, diz naquela fundamentação, e é isso que está em análise para nós, diz naquela fundamentação a ação proposta que resultou na suspensão do mandato do senador. Diz o seguinte: na ação cautelar número 4039, o senador Delcídio do Amaral ostentava situação jurídica idêntica a que ora se analisa em relação ao senador em questão, ao senador Aécio Neves. Nós, chamados para decidir na situação anterior em relação ao senador Delcídio, o que optamos pelo voto de quase 70% desse plenário, a manutenção da decisão exarada por parte do Supremo Tribunal Federal. Mas quais são os fatos que a Procuradoria-Geral da República alega para pedir a suspensão do mandato e ato contínuo, o recolhimento domiciliar noturno como medida preventiva à investigação? Os fatos são os seguintes, diz a fundamentação: abundam, portanto, os fundamentos jurídicos de ordem constitucional, legal e jurisprudencial a legitimar. O pedido original era esse, a prisão cautelar do senador. Com mais razão ainda legitimam, de forma subsidiária, o restabelecimento das medidas cautelares diversas, sobretudo a suspensão do exercício das funções parlamentares ou da qualquer outra função pública. Mais adiante, há a descrição dos fatos. Com efeito, diz ainda, na continuação da decisão, que estamos a julgar. O que estamos a julgar é isso. Com efeito, dentro da atual atmosfera política e na linha do planejamento para obstruir e impedir os avanços da Operação Lava Jato, as provas colhidas no inquérito número 4483-DF, em harmonia com as provas carreadas ao longo de outra investigação, inquérito 4367, apontam para uma participação efetiva do senador no cometimento do crime de impedimento ou embaraço à persecução penal na sua forma tentada. Mais adiante, vem a descrição dos fatos por parte da denúncia formulada. Diz na descrição dos fatos: em uma reunião ocorrida no Hotel Unique em 24 de março, é descrita uma estratégia por parte do senador para, junto com outros partidos, buscarem obstacularizar o curso das investigações. Conclui esse trecho dizendo:
plano tático na seara administrativa para escolher delegados da Polícia Federal para conduzir os inquéritos, com vista a assegurar a impunidade de determinadas autoridades políticas investigadas na Operação Lava Jato, é a descrição. Sobre esses fatos que cabe a nós, já concluo, senhor presidente, sobre esses fatos que cabe a nós debruçar e decidir. E os fatos levaram 3 ministros do Supremo a entender que era necessário a tomada das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, suspendendo o mandato do senador. E coube ao Supremo depois chancelar essa decisão agora, para nós, no meu entender, em uma única votação. Nesta votação que teremos que travar no dia de hoje. É sobre esses fatos. Ninguém está acima da lei, na ordem jurídica, na ordem constitucional. Me associo àqueles que aqui levantaram o texto da Constituição e também levanto. Levanto para dizer que toda vez que houver ameaça a direito no texto dessa Constituição, deve-se recorrer àquela instituição que compete interpretar a Constituição. E no nosso ordenamento constitucional, essa instituição é a Suprema Corte. Concluindo, presidente. E levanto para dizer que toda vez que houver ameaça ao que está aqui na Constituição, cabe recorrer à instância que compete interpretar a Constituição. E essa instituição é o Supremo Tribunal Federal, seja para o que for. Seja, inclusive, para assegurar o que está esculpido no texto da Constituição, que não poderia ter controvérsia, porque foi inclusive votado por nós, de que o voto nessa matéria e em todas as matérias em regra, com exceção da designação de autoridades, deve ser um voto aberto e nunca um voto secreto. Se houver dúvida na interpretação disso, cabe ao Supremo a interpretação correta disso. Cabe a interpretação desse dispositivo e cabe a nós agora delegados pelo intérprete da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, atuar, decidir à luz disso. Se nós decidirmos diferente da turma do Supremo Tribunal Federal, vamos estar também ofendendo outro princípio. Porque tem aqueles cidadãos que sofrem decisão judicial e não terão a prerrogativa que nós parlamentares temos de buscar um acolhimento para revogar essa decisão judicial na nossa Casa Legislativa. Portanto, o que se pede é também dar cabo ao cumprimento do caput do artigo 5º da Constituição, de que todos são de fato iguais perante a lei. A decisão da turma do Supremo, a partir de uma denúncia do Procurador-Geral da República, é com base nesses autos, é com base nesse material probatório, é com base em uma denúncia gravíssima, e não se trata aqui de prisão de algum senador, mas se trata aqui concretamente de uma medida para impedir, de uma medida para garantir o processo investigatório. E concluo. Para garantir o processo investigatório. Uma medida para assegurar que a investigação tenha curso e que o próprio senador possa exercer no judiciário o seu direito de defesa. E que não seja exercido o poder de senador para que uma investigação seja interrompida, seja uma investigação seja suspensa. É isso que está aqui a ser analisado para nós. Portanto, no meu entender, não resta dúvidas que a decisão por parte de nós tem que ser de acordo com o princípio constitucional de que todos são iguais perante a lei. Se decidirmos diferente da turma do Supremo, nós estaremos criando nós aqui distinção entre cidadãos. Senador Randolph, só para deixar claro a Vossa Excelência e ao plenário, que na abertura dos trabalhos, senador Randolph Rodrigues, por favor. Na abertura dos trabalhos, eu deixei bem claro que, inclusive, a decisão já tomada por essa presidência em relação ao voto aberto era porque já havia um precedente aqui nessa casa, mesmo antes da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Já havia uma decisão por essa mesa. A segunda coisa que eu quero deixar claro para Vossa Excelência é que, mesmo na decisão
na decisão do ministro Alexandre, e também do que determina o artigo 53 no seu parágrafo 2º, diz com clareza: a decisão será que o Congresso resolva por maioria dos seus membros. Maioria dos seus membros será sempre 41. Portanto, por isso que eu disse, ou 41 sim, ou 41 não. Se nós não atingirmos o quórum nem para um lado nem para o outro, essa mesa fará uma nova votação até que atinja o número de 41 para atender o parágrafo 2º. Para atender o parágrafo 2º, agradando ou não a alguns, para atender o parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição Federal e também a liminar hoje proferida pelo ministro Alexandre, que se refere ao parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição Federal. Então, essa é a decisão da presidência e assim vai se proceder durante a votação. Então, se não atingir o número adequado determinado pelo parágrafo 2º do artigo 53 e pela decisão do ministro Alexandre Moraes, dada no mandato de segurança impetrado por Vossa Excelência, eu terei que fazer tantas quantas votações forem necessárias para atingirmos o voto de 41. Sim ou não, essa decisão não cabe a mim, mas sim ao plenário, porque pelo regimento, pela Constituição, em voto aberto, o presidente não se manifesta para poder ter isenção de dirigir os trabalhos. Concedo a palavra, espero ter esclarecido a Vossa Excelência, concedo a palavra ao próximo orador inscrito para falar contra a decisão, senador Roberto Rocha. Senador Roberto Rocha. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, caros amigos, caras amigas que acompanham essa importante sessão do Senado Federal. Eu ouvi aqui até agora inúmeros senadores, colegas, se posicionando de uma maneira e de outra. Eu quero desde já, senhor presidente, cumprimentar a Vossa Excelência pela serenidade com que conduz essa sessão, a mesma serenidade com que conduziu a sessão anterior, semelhante, que foi aquela que decidiu sobre a prisão do senador Delcídio, conduzida pelo senador Renan Calheiros. É preciso ter realmente muita serenidade nestes momentos, porque é um momento muito desagradável para todos nós. Eu quero deixar aqui muito claro a minha posição. E a minha posição, ela não é em favor do senador Aécio Neves. De igual modo, não foi em favor do senador Delcídio Amaral. Um, inclusive, do PT e outro do PSDB. Aquilo que falei em 2015, eu vou repetir aqui novamente. Todos nós temos um respeito muito grande pelo Supremo Tribunal Federal. Reconhecemos a seriedade e a probidade pessoal dos seus integrantes. Compreendo também que o acúmulo de processos naquele tribunal tem exigido um esforço mental e emocional muito grande daquelas pessoas. Sim, são pessoas como eu e como vocês, pessoas sujeitas a erros e detentoras de virtudes. E no caso dos ministros do Supremo, são virtudes excepcionais. Mas sejamos francos, seus erros, quando ocorrem, são potencialmente devastadores. Nós, de igual modo, compreendemos que a democracia não pertence ao Supremo. A Constituição não pertence ao Supremo. O Supremo pertence à democracia. O Supremo pertence à Constituição.
A democracia só funciona com regras claras, gerais e aplicáveis a todos. O que estamos aqui a decidir nesse momento? É sobre a conduta do parlamentar? Evidentemente que não. A Constituição diz claramente, no seu artigo 53, parágrafo 2º, que desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Neste caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. 24 horas. Eu quero dizer, senhor presidente, quem pode se considerar viver numa democracia onde alguém é preso de dia para ser julgado e condenado à noite? Quem que pode ser julgado em menos de 24 horas? Sem processo, senador Renan, sem direito de defesa, sem contraditório, sem a presunção da inocência, que é direito de todo mundo. Nem Hitler, nem o nazismo de Hitler no tribunal de Nuremberg, nem o nazismo, nem no fascismo de Stalin ou de Lenin, nem de Mao Tse Tung, nem de Fidel Castro, nem de Maduro ou de Hugo Chávez. Evidentemente que não se está aqui nesse momento a se decidir sobre a conduta do parlamentar, e sim sobre a conduta do parlamento. Em última análise, da democracia, que é um bem precioso desta casa e do povo brasileiro. A conduta do senador Aécio Neves poderá ser analisada? Sim, claro. Poderá ser analisada a conduta dele, a minha e a de qualquer senador que está aqui. Mas isso tem um momento apropriado. Nesse momento aqui, o juízo é de cautelaridade. Aqui não estamos para decidir sobre a conduta dele, até porque qual dos senadores conhece um processo? Sobre que processo nós estamos a decidir? De tal modo, senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, eu acho que nesse jogo do campo democrático, nesse jogo é um jogo de perde-perde. Porque, afinal, nessa tentativa, respeitosamente eu digo, de querer agradar a plateia, de querer jogar para as redes sociais, buscando curtir, comentar e compartilhar, esse jogo é de perde-perde. E se alguém ganhar, ele está fora do campo, usando botas e farda. Essa é que é a realidade. E eu termino aqui com a convicção e a consciência tranquila de que em um dia, chegando a essa casa, decidiu sobre um senador que era do PT e que eu nem tinha nenhuma relação com ele. Um senador que era líder do governo e que eu não tinha nenhuma relação com o governo, mas que nós nos manifestamos. Senhoras e senhores goianienses, goianos, brasileiros do país e fora do país, aqui Jorge Cajuru, no comando desta transmissão ao vivo em edição extraordinária, pelo facebook.com/Cajuru Goiás e as demais 24 redes sociais com mais de 3 milhões de seguidores e acessos. Quero informar que no Ministério da Saúde, quando tratava da assinatura dos convênios e das portarias do Centro Diabético de Goiânia, tive a oportunidade de conversar com o senador goiano Wilder Moraes. E ele me confessou que muitos senadores não precisou o número, mas que diversos senadores entendem que Aécio Neves deve primeiro ser julgado pelas esferas da justiça e que não cabe ao Senado
hoje execrar Aécio Neves, que abriria um precedente gravíssimo e que abriria para todos os poderes, tanto o legislativo como o executivo. Então vamos aguardar a votação, voto a voto de cada senador, mas aqui vai esta informação exclusiva. Alguns senadores vão alegar que primeiro a justiça, nas suas esferas, tem que julgar Aécio Neves. E só depois o Senado poderá afastá-lo ou não. Enfim, para mim isto é corporativismo. Não tem mais cabimento esperar por mais provas. Todas elas são suficientes para o Senado, se for honesto, independente, isento, hoje mesmo afastar definitivamente das atividades de senador o mineiro Aécio Neves. Vamos continuar acompanhando ao vivo esta transmissão do começo ao fim, com exclusividade pelas redes sociais do Cajuru na internet. Dissemos que votaríamos contra a aplicação da pena ao senador Aécio Neves, pelo fato de que não caberia ao Supremo fazê-lo, mas ao Senado Federal. Na medida em que o Supremo decidiu que qualquer medida cautelar aplicada a senador ou deputado precisa ser referendada, avaliada, aprovada pelo Senado Federal, para mim essa questão está resolvida. Está resolvida a questão constitucional. E agora nós temos que discutir exatamente o fato, é discutir o mérito. Esse Congresso não pode se omitir pela segunda vez de se manifestar sobre esse caso. No Conselho de Ética, quando houve uma primeira representação foi arquivada. E foi por isso, por esse espaço aberto, que o Supremo Tribunal Federal usou do seu ativismo para fazer o que o Senado não fez. Agora nós temos a oportunidade de fazer o que é nossa responsabilidade. Agora não podemos jogar a culpa em quem quer que seja. E o que é que está em discussão hoje? Nós não estamos discutindo aqui a conduta do parlamentar que jogou a democracia brasileira no lixo, que não aceitou um resultado eleitoral justo, correto, e que disse que, por brincadeira, questionou o resultado das eleições. Não está em julgamento aqui a conduta desse parlamentar que incentivou o ódio na sociedade brasileira durante todo esse período. Não, esse é um julgamento político que a história está fazendo e vai fazer. O que nós estamos discutindo agora é uma questão de uma conduta concreta. E que conduta é essa? Um senador solicitando ao empresário investigado uma vantagem financeira no valor de 2 milhões de reais, que segundo ele, para pagar advogado. E até hoje não provou que era para pagar advogado. Rastreado esse recurso, comprovou-se que foram recursos efetivamente dirigidos a esse senador. Além do mais, a participação do seu primo nesse processo, e que sempre foi conhecido como alguém responsável pela arrecadação de recursos da campanha desse senador. O que está em jogo, senhores senadores, é o fato de que, segundo a denúncia da PGR,
o senador Aécio recebeu uma vantagem indevida de 60 milhões em 2014 por meio de notas frias para o pagamento a diversos partidos para ingressarem na coligação da candidatura presidencial. Em contrapartida, o senador teria usado do mandato para beneficiar o grupo JIF na liberação de créditos de ICMS. Nós não estamos discutindo aqui as contas existentes em Singapura ou em outros lugares. Não estamos discutindo aqui outras acusações gravíssimas feitas contra ele. Mas estamos discutindo aqui isso que tem farto material probatório, gravações, vídeos. Portanto, esse Senado não pode ignorar o seu papel e a sua responsabilidade nesse momento. Caso contrário, daqui a um mês ou dois, se o Supremo resolver agir assim com quem quer que seja, que autoridade moral esse Senado terá para cobrar do Supremo Tribunal Federal um posicionamento diferenciado? Portanto, nós aqui não estamos movidos pelo ódio, mas não podemos estar movidos pelo corporativismo ou pelo partidarismo. E falamos isso com a coragem de quem, e fomos nós, a bancada do PT e mais alguns companheiros, João Alberto, Roberto, muito poucos, que votaram contra a prisão de Delcídio. Uma situação muito menos grave do que essa que está colocada aqui no dia de hoje, e o Senado Federal aprovou a manutenção da prisão de Delcídio do Amaral. Portanto, senhor presidente, se esse Senado quer ter diante da população o respeito, se quer ajudar a acabar com esse processo de descrença total que há na sociedade quanto à política, e em que um dos grandes responsáveis por isso, já houve gente aqui que falou bem mais que eu, senhor presidente, me deu um pouquinho de tolerância, mas como eu dizia, que se esse Senado quer contribuir para acabar com a descrença, ele não pode hoje fechar os olhos e proteger um dos seus, inclusive usando um argumento de que se está defendendo o processo constitucional. Não, a Constituição já foi interpretada da maneira adequada. O que nós temos que dizer aqui hoje é se o senador Aécio Neves agiu corretamente ao pedir 2 milhões de reais a um empresário investigado. Se ele agiu corretamente ao movimentar malas de dinheiro pelo Brasil. Se ele agiu licitamente ao lavar esse dinheiro em lugares que o próprio processo cita claramente. E se ele agiu corretamente quando trocou recursos de campanha em 2014 por créditos de ICMS a essa empresa JIF. Se nós votarmos de acordo com a denúncia que está aqui, eu não tenho nenhuma dúvida de que o Senado Federal sairá maior, a política brasileira sairá maior e o Brasil sairá muito maior. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao senador Regufe. PT tem uma moral para falar disso. Maior que a de Vossa Excelência. Muito maior que a de Vossa Excelência. Eu não roubo. Eu não meto a mão no bolso de aposentado. Eu não sou eu, Petrobras. Eu não vou permitir essa discussão no telefone. Tem a palavra o senador Regufe. Senador Regufe, tem a palavra, Vossa Excelência. Senador Regufe, tem a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, a Constituição Federal, que está aqui nas minhas mãos, diz no seu artigo 2º que são poderes da União independentes o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Ela diz também no seu artigo 102 que compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição. Portanto,
é o Supremo Tribunal Federal, o órgão que é o guardião da Constituição Federal e de seu cumprimento. Cabe ao Supremo Tribunal Federal interpretar e julgar de acordo com a Constituição Federal. Eu aqui nessa casa votei, no caso Delcídio, contrário a que o Senado Federal revesse e revogasse uma decisão da Justiça brasileira. Na votação do requerimento de urgência desse caso, do caso Aécio, que foi aprovado nessa casa por 43-8, eu fui um dos 8 senadores que votaram contrários ao requerimento de urgência para que o Senado analisasse esse caso aqui nesse plenário. Eu respeito o posicionamento de todos os senadores que estão aqui. Todos aqui foram eleitos e estão aqui legitimamente constituídos pela população e pelos eleitores das suas unidades da federação. Mas o meu voto, senhor presidente, é de que o Senado não pode e não deve rever uma decisão da Justiça brasileira, qualquer que seja ela. Isso não deve ser o papel do Senado Federal. Se alguém tiver que rever uma decisão da Justiça, deve ser a própria Justiça, e não o Senado Federal. O papel do Senado Federal é outro. O meu voto é a favor que se mantenha a decisão do Supremo e que o Senado não revogue essa decisão, porque não cabe ao Senado, na minha opinião, revogar essa decisão. Aqui não é o julgamento de uma pessoa, é o julgamento da atribuição e do papel do Senado Federal e se ele deve ou não rever uma decisão de um outro poder, do Poder Judiciário. Eu não tenho 2 pesos e 2 medidas. Meu voto, assim como votei no caso do senador Delcídio, será para que o Senado não reveja uma decisão do Poder Judiciário. Agora, senhor presidente, é importante aproveitar esse momento para se discutir algo que está como pano de fundo dessa questão, que é a existência no Brasil do foro por prerrogativa de função, do foro privilegiado. Os Estados Unidos não têm foro por prerrogativa de função para parlamentares. A Alemanha não tem foro por prerrogativa de função para parlamentares. A França não tem foro por prerrogativa de função para parlamentares. A Inglaterra, a Argentina e o Chile não tem para ninguém. A quem interessa o foro privilegiado? Com certeza não é ao cidadão brasileiro que quer ver um país com menos impunidade e, consequentemente, com menos corrupção. Esse é um papel que o Senado deveria fazer, que o Congresso Nacional deveria fazer. Se extinguir aqui o foro privilegiado. Eu entrei na política para debater ideias. Não entrei para ficar discutindo pessoas, ou se fulano fez isso, ou se fulano deixou de fazer isso, ou para julgar fulano e beltrano. Eu entrei para querer discutir um projeto de país, para querer discutir um país melhor. E isso o Senado deveria fazer. O Congresso Nacional deveria fazer. Acabar com o foro por prerrogativa de função, que foi aprovado aqui, que está lá na Câmara, esperando para ser votado. Eu não estou aqui feliz, penso que ninguém que é do bem esteja nessa sessão aqui feliz, realizado por estar aqui, mas estou aqui cumprindo a minha responsabilidade, representando os 826.576 eleitores do Distrito Federal que me escolheram para estar aqui. E, em nome deles, o meu voto nessa tarde e noite é para que o Senado Federal não se meta nessa questão, respeite a decisão do Poder Judiciário e não reveja a decisão do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado.
Concedo a palavra, último orador inscrito, senador Romero Jucá. Senadoras e senadores da República, brasileiros e brasileiras que nos assistem pelas diversas televisões e redes sociais ligadas nessa questão de hoje. Senhor presidente, há 15 dias atrás estive aqui nessa tribuna, senhor presidente, para falar sobre o mesmo tema, numa tarde que essa matéria não foi votada. Quis Deus que eu tivesse a saúde para que depois de operado estivesse aqui hoje também para falar dessa tribuna como último orador. O primeiro orador dessa tarde, o senador Jader Barbalho, ao usar da palavra, registrou a importância desse momento e, mais do que isso, o dever que tinha como senador da República de se posicionar num momento tão grave da vida política nacional. Pois bem, vou procurar fazer a mesma coisa. E gostaria que as senadoras e senadores atentassem um pouco para o raciocínio que vou fazer aqui. Quero dizer que respeito a todos que vieram a essa plenária falar e defender o voto sim. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Mas gostaria aqui de falar sobre a visão que tenho deste momento e deste voto. Primeiro, dizer que nós estamos aqui cumprindo a Constituição. Ouvi senadores dizerem que não deveriam reformar a decisão do Supremo. A Constituição diz que nós devemos e podemos sim reformar a decisão do Supremo através de dispositivo constitucional. E por que temos o direito de fazer isso? Por privilégio? Não. Nós temos o direito de fazer isso por dever e defesa da democracia. Porque ao fazer isso, nós estaremos defendendo o mandato inviolável. Sem mandato inviolável, não há democracia que se sustente. E o que é a democracia, senhoras e senhores senadores? A democracia, senadora Marta, é o regime dos direitos. Direito à liberdade individual, direito às liberdades coletivas, direito a ter sua liberdade de credo, o seu pensamento, direito a dizer e fazer o que pensa dentro da lei. E esse direito e essa democracia é garantido pela Constituição. Constituição que nós juramos nessa casa cumprir. Fosse bom ou fosse ruim, fosse fazendo média ou fosse contra a opinião pública. Um senador ou uma senadora, ao vir aqui representar o Estado que representa, ao vir ao Senado, a Casa da Federação, ele tem a obrigação, ele tem que ter a coragem, ele tem que ter o compromisso com a verdade e com a história dessa casa, de defender aquilo que ele entende ser o seu papel perante a Constituição. E eu quero dizer aqui que respeito a Constituição. Estou no meu 3º mandato. Mandato que represento o estado de Roraima. O menor estado em força econômica e população do país. Mas que eu tenho um imenso orgulho e honra de representá-lo. Da melhor forma que eu posso. Pois bem, respeito os poderes, senador Roberto Rocha, mas entendo que nenhum poder é maior que o outro. Portanto, entendo que o poder originário
E o poder guardião da Constituição, como foi dito aqui, não é do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal interpreta a Constituição, mas o guardião do Supremo o guardião da Constituição é quem escreve a Constituição, é quem guarda, é quem modifica, é quem define aquilo que deve ser feito para que seja seguido pelos dois outros poderes. E esta casa, a Câmara e o Senado principalmente, pela equidade que tem de representatividade da Federação, que tem o direito de zelar por isso. Pois bem, o que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Fiz esse preâmbulo para falar ao cidadão comum que está assistindo essa votação. O que estamos fazendo aqui? Existem senadoras e senadores que querem livrar o senador Aécio. Foi isso que grande parte da mídia vendeu. Estão querendo prerrogativa de foro, estão querendo sustar a investigação do senador Aécio? Não. Aqui, se nós tomarmos a decisão não, se nós não aceitarmos a decisão do Supremo, nós não estaremos suspendendo a investigação, nós não estaremos passando a mão na cabeça de ninguém, nós não estaremos tirando nenhuma capacidade de investigação de qualquer órgão investigativo desse país. Mas nós estaremos dizendo que o mandato é inviolável. Nós estaremos dizendo que o senador Aécio não pode ficar afastado do seu mandato por uma decisão de uma turma de 3 decisões do Supremo Tribunal Federal. Não há isso em lugar nenhum da Constituição. Nós estaremos dizendo que a investigação deve acontecer e lá no Supremo Tribunal Federal o senador Aécio vai ser julgado com todas as provas claras, porque esse caso corre em segredo de justiça. E alguns dias atrás eu vi na imprensa dizendo que haveriam fitas de gravação entre o senhor Joerley e a irmã do Aécio, onde havia sim a oferta do apartamento para ser vendido. E se isso for verdade? Que mérito tem essa delação que foi montada, que a cada dia se esvai, que a cada dia perde a condição e o condão de ser uma verdade absoluta? Eu quero aqui dar um testemunho da obra do senhor Janot nesse processo de delações. Porque o que nós estamos discutindo aqui não é se a decisão do Supremo vale, não. Nós estamos discutindo aqui é ser o princípio colocado por Rodrigo Janot, de que o Aécio deve ser afastado do mandato, ser mantido preso, atrapalha a investigação ou não? Senhores, o senhor Rodrigo Janot não tem nenhuma credibilidade para dizer qualquer coisa de mais alguém depois do que foi tornado público nessas delações. E não só em uma, em todas que foram armadas, inclusive contra mim. E aqui eu quero dar um testemunho. O ano passado, Rodrigo Janot pediu a minha prisão, senador Paim, a do senador Renan e a do senador Sarney, dizendo que nós queríamos obstruir a Lava Jato, que nós estávamos tramando contra a República, que nós estávamos querendo paralisar as investigações. Mas o ministro Teori, com sabedoria, que Deus o tenha, com sabedoria e firmeza, negou o pedido do senhor Rodrigo Janot. Pois bem, se o senhor Rodrigo Janot tivesse conseguido que o Teori tivesse dado guarida ao absurdo de Rodrigo Janot, eu e o senador Renan talvez estivéssemos presos, até que a Polícia Federal concluísse as investigações e dissesse que não havia nada sobre a acusação feita por Rodrigo Janot. Nada. E ele, antes de sair, teve que engolir a poeira da mentira e teve que pedir o arquivamento que foi arquivado a semana passada pelo senhor Fachin. E se não tivesse acontecido isso, quem iria reparar essa injustiça? Mas esta semana a Polícia Federal concluiu outra investigação sobre o caso Zelotes,
E sabe o que disse a Polícia Federal, o senador Fernando Bezerra? Que eu e o senador Renan nada temos sobre o caso Zelotes. Aliás, eu nem conheço aqueles camaradas que estavam lá na operação no CARF. E a Polícia Federal colocou por escrito. São 2 exemplos de pedidos de Janot que não se sustentam em pé. Se não se sustentam para mim, não se sustentam para outras pessoas, por que nós vamos dar o benefício da dúvida que se sustentariam contra o senador Aécio? O benefício da dúvida não é para o Carrasco, porque depois que o Carrasco corta o pescoço, não tem como emendá-lo. O benefício da dúvida é para o réu. O benefício da dúvida é para quem está sendo achincalhado, é para quem está sendo diminuído nas suas prerrogativas políticas. Portanto, eu quero dizer aqui para encerrar, senhor presidente, o MDB foi criado nesse país há 51 anos como Movimento Democrático Brasileiro, para defender a democracia. E eu encerro dizendo que democracia é o regime dos direitos. E nós temos que lutar pelo direito da liberdade, da livre defesa e da condição de se provar a inocência. Não é pré-julgando, não é se deixando subjugar por parte da opinião pública e da imprensa que nós vamos fazer justiça nesse país. O Senado precisa ficar de pé. O Senado tem que ter a grandeza de entender esse momento. E eu quero dizer aos senhores e senhoras, eu vou votar não. No passado o PMDB disse não contra a ditadura e foi aplaudido, e era a favor da correnteza, e era fácil dizer não. Hoje, dizer não talvez não receba o aplauso fácil. Dizer não hoje talvez não seja o que muitos eleitores nossos gostariam que fizesse, que era uma execução em praça pública. Mas dizer não hoje é a responsabilidade de quem tem um mandato popular para fazer justiça, para fazer as leis e para fazer história. Não a favor da democracia, é não a favor das liberdades, é não a favor da grandeza do Senado e é não a favor da independência da República. Muito obrigado, senhor presidente. Passa-se a votação, processo de votação. Determino a Secretaria-Geral da Mesa que prepare o painel. Os senhores senadores e senadoras já podem votar. Como encaminha o PMDB, senador Raimundo Lira. Só um minutinho. Em defesa da Constituição Federal de 1988, que eu tive o prazer de participar da sua elaboração como senador constituinte, em defesa da dignidade, da autonomia do Senado Federal e do Poder Legislativo, respeitando a independência dos poderes da República, eu encaminho o voto não, representando 17 companheiros do Senado Federal, mas não tem porque nós temos ausência por questão de saúde. PMDB orienta não. Como encaminha o PSDB, vou pegar os líderes agora, já chega na voz de Vossa Excelência. Como encaminha o PSDB. PSDB, senador Tasso Gereissati. Como encaminha o PSDB. Presidente Eunício, o PSDB encaminha não. PSDB encaminha não. É difícil para mim, como senador, e para todos os nossos companheiros, entender que se condene qualquer pessoa que seja. Apesar de nós reconhecermos que o senador Aécio Neves, no caso, é um correligionário nosso, do nosso partido, mas mesmo se não fosse, a condenar uma pessoa que sequer teve o direito de defesa.
quero lembrar aqui que nem o Supremo, eu ouvi aqui muitos argumentos de que nós estaríamos confrontando o Supremo. O Supremo não julgou e nem sequer aceitou denúncia contra o senador Aécio Neves. Que o Supremo julgue, que seja feito o seu julgamento e aqui nós vamos nos pronunciar. Mas simplesmente, sem nenhum direito de defesa, nem aqui, nem Supremo, fazermos uma condenação prévia, é absolutamente inaceitável para nós, qualquer que fosse o senador. É essa a posição do PSDB, presidente Eunice Oliveira. Eu quero convidar os senadores e senadoras que venham ao plenário. Estamos no processo de votação nominal, como encaminha o PT. Senhor presidente, em respeito à Constituição brasileira, em respeito ao devido processo legal e em respeito ao combate à impunidade, nós votamos sim. Não é fato que seja apenas o senador Aécio Neves, alguém que foi julgado aqui sem ter sequer respondido na condição de denunciado. O próprio senador Delcídio sequer tinha inquérito e foi preso, e a sua prisão foi respaldada por esse Senado. O PT vota sim. Como vota o PP? Senador Benedito de Lira, como vota o PP? Como encaminha o DEM? Senador Agripino. Democrata vota livre. A votação é livre, individual de cada um dos senadores. O democrata libera a bancada. PR. O PR, presidente, respeitando o voto do senador Magno Malta, que votou sim, os demais membros do PR encaminham o voto não. PR encaminha o voto não. Como senador Benedito de Lira, como encaminha o PP? Senhor presidente, considerando que há divergência na bancada, mas que a bancada do Partido Progressista, acredito que na sua praticamente não totalidade, mas na grande maioria, deverá seguir o encaminhamento do partido. E o partido, numa reunião que fizemos, à exceção da senadora Ana Amélia, que nós respeitamos a posição dela, logicamente que o PP encaminha. Eu, por exemplo, voto não, a maioria vota não, mas libero a bancada por conta do voto da senadora Ana Amélia, que já declarou que vota sim. Como encaminha o PP? O PP libera a bancada. Eu queria só mais uma vez pedir às assessorias, por gentileza, para a gente ouvir o encaminhamento dos senhores líderes. Nós estamos num processo de votação nominal extremamente delicado e importante. Como vota o PSB, senador? Senhor presidente, o PSB... Senador Capiberibe, como vota o PSB? Eu queria dizer, senhor presidente, em casos pretéritos, o PSB tomou uma posição, no caso específico do senador Delcídio. Hoje a bancada, por maioria, mantém a mesma posição para manter a sua coerência, portanto, o voto é de respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal, o voto é sim. PSB vota sim. Senador Benedito de Lira. Senhor presidente, eu queria fazer uma correção na bancada. Respeitando o voto da senadora Ana Amélia, nós optamos pelo voto não. PP vota não. PP. Como vota o PSD? Senador Otto. Senhor presidente, o PSD libera a bancada. Eu particularmente voto sim e não usei a tribuna hoje, porque já tinha usado da primeira vez, quando teve a decisão da primeira turma, que eu concordo plenamente com a decisão da primeira turma, não usei hoje porque seriam as mesmas palavras. Mas eu voto sim pelo afastamento do senador Aécio Neves. O PSD libera a bancada. PSD libera a bancada. Podemos, senador. Álvaro Dias. Senhor presidente, Podemos já se manifestou em respeito à independência dos poderes, em respeito à Constituição. Cabe aos juízes interpretar e aplicar a Constituição em respeito à sociedade brasileira.
E senhores goianos, uma atitude para orgulhar o estado de Goiás. Até porque seria a maior surpresa se isto não acontecesse por causa do ombro do senador Ronaldo Caiado. Chegando no Senado de cadeira de roda, Caiado vai votar pelo afastamento de seu até então amigo Aécio Neves. Claro, pensando na eleição de 2018 e pensando em sua história, porque ele mancharia a história, sem nenhuma dúvida, se ficasse ausente dessa votação e ausente de uma declaração. O estado de Goiás, neste momento, tem orgulho de Ronaldo Caiado, senador da República. Como encaminha o PRB, senador Eduardo Lopes. Senhor presidente, acreditando que a Constituição tem que ser respeitada e não há previsão legal para afastamento de parlamentar, a não ser por crime em prisão em flagrante ou inafiançável. Então, PRB vota não. Vota não. Como vota o PSC? Vota sim. O PSC vota sim. Senador Pedro Chaves. Como vota a Rede? Senador Randolfo. Senhor presidente, em relação à Constituição tão alegada aqui, a Rede vota pelo princípio mais elementar que consta na Constituição, no caput do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Respeitando a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, a Rede vota sim. Rede vota sim. PTC, senador Collor. O PROS, como vota? Senador Medeiros. Meu senador. Presidente, PTC vota não. PTC vota não. PTC vota não. Como vota o PROS? O PROS, nobre presidente Eunício Oliveira, reconhecendo que ninguém pode julgar os outros sem ter um processo legal. O PROS, tendo clareza que ninguém aqui tem rabo preso com ninguém. O PROS é livre e independente e respeita os parlamentares dessa casa. Por isso o PROS vota com muita tranquilidade não a essa questão. O PROS vota não. O senador Renan Calheiro pediu a palavra enquanto votavam o senador Eduardo Braga e senador Otto. Senador Renan. Senhor presidente, senador muito Renan, obrigado. Quando tomamos posse nesta casa, todos nós juramos cumprir a Constituição Federal. Muito mais, senhor presidente, eu que em 4 oportunidades fui escolhido pelos meus pares para presidir o Senado Federal. Muito mais eu ainda, porque muito jovem, com 26 anos de idade, fui eleito pelo povo de Alagoas para representá-lo na Assembleia Nacional Constituinte. O meu voto, senhor presidente, não é contra ninguém, nem a favor de ninguém. O meu voto não é contra nem a favor de nenhum poder. O meu voto é pela separação dos poderes, pela independência e pela harmonia que os poderes devem ter entre si. De modo, senhor presidente, que eu, da mesma forma, das vezes anteriores, eu quero reafirmar o meu voto não. Senador Eduardo Braga, só informar o plenário, por favor, que o senador Garibaldi está na audiência do Supremo vindo para cá e o senador Paulo Bauer passou mal, foi no hospital, mas está vindo. E, inclusive, para os fofoqueiros, o senador Tasso, o senador Cássio e o senador Anastasia estavam comigo e disseram que ele passou mal numa discussão comigo. Pelo contrário, o senador Paulo Bauer sempre me tratou com muito respeito e vice-versa, e jamais, não, estou dando Vossa Excelência como testemunha, porque chegou aqui à mesa a informação que ele tinha passado mal numa reunião com a presidência. Pelo contrário, nós tivemos uma reunião extremamente cordial e respeitosa com o líder e senador Paulo Bauer. Presidente Eunício. Você estava presente também. Estava presente. É fundamental nós fazermos um apelo aqui ao senador Paulo Bauer para que ele faça um esforço a mais e venha. O senador Paulo Bauer está a caminho já. O senador João Alberto cancelou uma cirurgia
E o senador Romero Jucá teve arrancada metade das tripas e está aqui firme. Senador Eduardo Braga. Senhor presidente, Isso é o linguajar nordestino, não ignore. senhor presidente, senhores senadores, eu fiz questão de pedir a palavra, senhor presidente, para justificar o meu voto para o povo amazonense que me colocou aqui nesta casa. De igual modo como todos os senadores da República, quando tomamos posse no Senado da República, juramos cumprir a Constituição. Independentemente de qualquer questão de poderes, e aqui nós não estamos tratando de enfrentamento a nenhum poder, ao contrário, nós estamos tratando aqui de defender que todos são iguais perante a lei. No entanto, que o mandato parlamentar é um mandato protegido pela Constituição de forma sagrada, até que se tenha transitado em julgado e tenha se dado amplo direito de defesa para que tenha a sua culpa comprovada, e aí sim o Senado e o seu plenário possa se manifestar. Por esta razão, senhor presidente, e ouvindo com absoluta tranquilidade todos os nossos companheiros do PMDB, o nosso líder e todos aqueles que, de igual modo, pensam na independência dos poderes e na preservação do direito do mandato popular, encaminhei o meu voto não no dia de hoje, senhor presidente, preservando, portanto, a independência dos poderes, respeitando a Constituição e mantendo o direito sagrado ao mandato popular. Senador Otto Alencar. Você tinha pedido a palavra, já falou, né? Senador Magno Malta. Senhor presidente, só para marcar, o meu partido fez um encaminhamento do voto não, mas eu votei sim. Ensinava minha mãe que há momentos na vida em que a graça é maior que a lei. Nesse momento invocou-se muito a lei. Há que haver separação de poderes? Sim. Os poderes são divergentes, mas harmônicos? Sim. Não estamos vivendo esse momento de harmonia, mas é assim que deve ser. Cada macaco no seu galho? Sim. Mas não é assim que deve ser. A decisão da semana passada do Supremo parece que deram um freio de arrumação para que eles pudessem ficar no seu devido lugar. Quando eu vejo o ministro Barroso fazendo discurso e mandando regras para a imprensa a respeito de postura, ele podia se julgar impedido, por exemplo, de dar voto sobre legalização da maconha, sobre aborto, porque ele era advogado da Marcha da Maconha e ele era advogado das ONGs abortistas, mas não o faz. As pessoas esquecem. E para colocar no lugar, veja, senhores senadores, eu pergunto, por que quando alguém vem ser sabatinado, senadora Lúcia Vânia, no Senado, para ser ministro do Supremo, e que eles batem humildemente de porta em porta, e alguns vendem até a mãe para ser aprovado? Por que os senadores não fazem uma verdadeira inquisição do indivíduo? Ou inquirição forte, digo, inquirição. Mas parece uma sessão de elogios. Tipo, você vai para lá, mas lá você se lembra de mim. Uma sessão de elogios. Como que o Senado pode ajudar a sociedade, senador Eunício? Quando erra o ministro de Tribunal Superior, quem toma providência com ele? Ninguém. Até porque nesse momento ali, cada qual é uma constituição isolada. Cada qual faz do seu jeito. Mas quem pode tomar providência quando a sociedade revoltada pede que se faça justiça em favor dela? Só o Senado. Porque quem pode caçar o ministro Supremo é o Senado. Por que nunca fez? Tem tanto pedido de impeachment aí, de ministro de Supremo, com suspeita de lesão. Pelo menos vem nos pedidos. Porque nunca se impeachmentou, porque nunca se abriu um processo, porque nunca se investigou. Então eu acho
Que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Com todo respeito à Suprema Corte, é verdade. Ela não faz lei. Há que cumprir e respeitar o que é feito no parlamento. Mas no vácuo, na omissão, ela se apresenta para fazer a lei. Nesse caso especificamente, não quero entrar no mérito do que fez ou deixou de fazer o senador Aécio Neves, mas o meu voto é com base na afirmação de Dadá, minha mãe. Há momentos na vida em que a graça é maior do que a lei, e nesse momento tem que ser maior do que a lei. Todas essas citações para justificar que não devemos ratificar o que fez o Supremo Tribunal Federal. Eu voto com a minha consciência, voto sim, porque acho, nesse momento, que tem que ser o caminho a ser seguido pela minha consciência e pela coerência do exercício do meu mandato. Meu partido disse não, mas eu voto é sim. Senador Raimundo Lira, pede a palavra pela ordem. Senhor presidente, na sexta-feira, ao abrir os jornais da grande imprensa nacional, eu li que estaria havendo possivelmente um acordo entre o PSDB e o PMDB para que o voto fosse secreto. E eu ocupei os espaços que pude ocupar na imprensa em nome do PMDB para dizer que o PMDB só aceita voto aberto, porque esse é um voto que tem que dar dignidade a cada um dos senhores senadores, seja sim ou não, para que a opinião pública fique sabendo da posição de cada um. Cada um tem as suas motivações para votar. Nós temos que ter essa independência, e a independência do Senado Federal passa necessariamente pela independência de cada um dos senhores senadores. E essa independência só existe se uma votação como essa, importante e polêmica, a votação seja aberta para que cada um de nós senadores possamos, com honra, com dignidade e com independência, proferir o nosso voto. Muito bem, senador. Muito bem. Senhor presidente. Senadora Fátima Bezerra. Senhor presidente, meu partido aqui já se posicionou, votando sim pela manutenção do afastamento do mandato do senador Aécio Neves. E eu quero aqui, em respeito ao povo do Rio Grande do Norte, em especial que me elegeu, e ao povo brasileiro, quero aqui reafirmar a nossa posição. Aliás, desde a semana passada, quando abordada qual seria a posição a ser adotada aqui, eu já adiantava que a minha posição era muito clara, seria pela manutenção do afastamento do mandato do senador Aécio Neves. Já disse em outras ocasiões, senhor presidente, que quando o Supremo Tribunal Federal devolveu, inclusive, a esta casa a prerrogativa de se posicionar, e o fez até em virtude de um vácuo originado pela própria omissão do Senado Federal, quando, diante de evidências tão graves que dizem respeito ao decoro parlamentar do senador Aécio Neves, o Conselho de Ética arquivou aquele pedido de investigação de forma, inclusive, sumária. Mas o que interessa agora, repito, é que o Supremo Tribunal Federal devolve ao Senado da República a prerrogativa do Senado da República se
pronunciar e, no nosso entendimento, senador Eunício, o Senado deveria fazer isso de forma altiva e soberana, votando sim pela manutenção do afastamento do mandato do senador Aécio Neves, sob pena do Senado, infelizmente, se desmoralizar perante a opinião pública. E por que digo isso? Digo isso porque o caso que envolve, as denúncias que envolvem o senador Aécio Neves, elas são muito graves. Elas não são uma delação por uma delação. Na verdade, não dá para a gente fechar os olhos, fingir, por exemplo, que não ouviu aquele diálogo indecoroso que o senador Aécio Neves teve com então Joesley Batista. Não dá, por exemplo, para também fingir ou fechar os olhos diante daquelas malas de dinheiro que o senador Aécio Neves, através do seu primo, recebeu. Embora ele diga, na sua defesa, que aquilo se tratava de um empréstimo, mas se é um empréstimo, por que aquela operação feita com tanta clandestinidade? E sem contar, senhor presidente, também o próprio papel que o senador Aécio Neves teve enquanto presidente do PSDB, enquanto candidato que, derrotado, não teve a grandeza de respeitar a soberania popular e, sem dúvida nenhuma, terminou liderando o seu partido e contribuindo e muito para que o Brasil vivesse a grave crise do ponto de vista político, econômico, institucional que nós vivemos hoje. Então, senhor presidente, penso, portanto, que o caminho mais adequado, o caminho da coerência, o caminho de respeitar o sentimento popular que esse Senado deve adotar no dia de hoje é votar sim pela manutenção do afastamento do mandato do senador Aécio Neves, até para que ele tenha o direito de se defender. Mas o que nós não achamos que seja adequado, o que nós não achamos que seja aceitável, é simplesmente o Senado passar a mão na cabeça e, portanto, ao não votar pela manutenção do afastamento, sinalizar claramente para a opinião pública que, diante, repito, de denúncias tão graves que dizem respeito ao mandato do senador Aécio Neves, denúncias essas, inclusive, que não foram feitas pela oposição, pela Procuradoria-Geral da República, com base numa operação feita pela própria Polícia Federal. Então, entendemos que, repito, as denúncias são muito graves, mas muito graves mesmo, e por isso que o mandato dele deve o mandato dele deve continuar suspenso, para que o processo de investigação sobre a conduta do senador Aécio Neves possa ser feito sem tentativas de obstrução de justiça, que é inclusive a acusação, uma das acusações que a Procuradoria-Geral de República faz ao senador Aécio Neves. Então, senhor presidente, repito, junto com a bancada do partido, votamos de maneira muito clara pela manutenção do afastamento do mandato do senador Aécio Neves. Senador Cidinho. Presidente, eu queria registrar aqui o voto aberto e público, meu voto não, e dizer que eu, ouvindo vários oradores que me antecederam no encaminhamento de sim ou não e depois, eu fico observando que o senador Aécio Neves, apesar de não ser meu amigo, que ele está aqui do lado, pouco ele dá bola para o baixo clero, como digamos assim, mas por uma questão de justiça. Tem vários oradores que falaram, até encaminharam, que são réus por ação penal no STF e vem aqui querer cassar o mandato, afastar o senador Aécio do trabalho dele, da função parlamentar dele,
e por um simples inquérito que nem teve denúncia ainda. Então, se nós formos levar nesse nível, presidente, realmente nós vamos caminhar por um caminho muito ruim. Então, é preciso que nós entendamos que uma pessoa que está respondendo um inquérito por obstrução de justiça, que não foi denunciado, que não tem um processo ainda, ele não pode ser restrito de assumir as suas posições, o seu trabalho perante o Congresso Nacional, para o qual ele foi eleito por 7 milhões de votos dos cidadãos de Minas Gerais. Então, meu voto é não, e registrar a minha indignação com alguns encaminhamentos aqui. Espero que daqui a uns dias, alguma dessas pessoas que encaminharam o voto não aqui, voto sim, não estejam nos pedindo para que votar a favor dele aqui, na mesma ação que está acontecendo hoje. Obrigado. Senador Hélio José, eu vou aguardar mais um pouco, porque o senador Paulo Bauer saiu do hospital e ele pediu um tempo até que ele aqui chegue, então eu vou aguardar e vou dar a palavra ao senador Hélio José. Senhor presidente Eunício Oliveira, o Partido da República da Ordem Social, PROS, na sua primeira votação aqui, cabe a mim esclarecer aos nossos amigos eleitores do Distrito Federal que a posição nossa de votar não é em coerência à nossa posição no Conselho de Ética, que deixamos claro que o Supremo Tribunal Federal deve apurar todos os fatos. Depois que apurar, nós, o Conselho de Ética, temos totais condições de julgar o parlamentar aqui. Foi por isso que lá votamos dessa forma e estamos votando de novo aqui. Além disso, a nossa tranquilidade para votar o voto não do PROS e meu voto não é porque nós temos a tranquilidade de saber que estamos respeitando o Supremo Tribunal Federal, que defendeu na sua maioria de 6-5 que quem deveria decidir sobre essa questão é o Senado Federal e não outro organismo. E como nós não estamos julgando aqui o nobre senador Aécio, não estamos julgando ele, estamos julgando aqui a questão se o Senado é o poder constituído e que precisa ser respeitado ou não. É por isso que a nossa compreensão clara para todo eleitor de Brasília entender bem a questão é não, em respeito ao Senado Federal, em respeito aos poderes, em respeito ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. É por essa questão que o nosso voto, com muita tranquilidade, é não. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Roberto Rocha. Senhor presidente, eu já me manifestei da tribuna, eu quero apenas aproveitar esse momento que nos resta em atenção ao senador Paulo Bauer, que está a caminho do hospital para esta casa, para dizer que vou ouvir aqui muitos colegas senadores se manifestar a respeito do tema, a respeito do assunto. É claro que nós respeitamos a opinião de todos. No entanto, é preciso a gente reafirmar o que já foi dito aqui, que neste momento desta sessão, que é prevista pela Constituição Federal, no seu artigo 53, parágrafo 2º, e que se refere exclusivamente à prisão de um parlamentar federal, seja senador ou deputado. Aqui nessa sessão não se discute a conduta do parlamentar. Esse é um outro momento. Aquele que está nos ouvindo nesse momento pode perguntar assim, até induzido por alguns senadores que aqui falaram, um senador não pode ser preso? Claro que pode. O senador pode, o deputado pode, o presidente da República pode, qualquer um pode, mas na forma da lei. O que diz a Constituição nesse artigo? Basta ler o artigo para poder saber o que está fazendo. Agora, senador João Alberto, é muito difícil tentar explicar para quem não quer entender. Quando você tem um voto político, como se numa disputa política. Não se pode brincar com isso. Esse é um momento muito sério. A Constituição claramente diz: o senador e o deputado não podem ser presos após a diplomação, exceto em flagrante crime inafiançável. Eu nem quero discutir a flagrância, se há ou não flagrância, que claro que nesse caso, como no caso do Delcídio, não havia flagrante. Eu me refiro exclusivamente à questão da inafiançabilidade,
Quais são os crimes inafiançáveis inscritos na Constituição Federal? No artigo 5º da Constituição Federal. Lá tem vários. Tem o racismo, tem terrorismo, tem vários. Aliás, antes do caso do senador Delcídio, senador Lobão, senador João Alberto, nossa democracia, nós convivemos só com um caso desse na República. Foi do deputado Remy 30 do nosso estado, o estado do Maranhão. Ele foi preso em flagrante de crime inafiançável, porque ele foi preso no avião por crime de racismo, em 98, quando estava vindo tomar posse na Câmara dos Deputados. Naquela época, quem era presidente da Câmara? O atual presidente da República, Michel Temer, constitucionalista. E o que aconteceu? A mesa da Câmara, a de referendo plenário, relaxou a prisão e ele respondeu o processo em liberdade. Tem vários senadores aqui que respondem processo, inclusive ação penal. Respondem em liberdade. Agora, neste caso do senador Aécio, como era do senador Delcídio, um do PT e o outro do PSDB, não há processo. Não há sequer o direito de defesa ainda no processo. Ou seja, é um absurdo completo. Nem na época, já disse e repito, do nazismo de Hitler, nem na época do Tribunal de Nuremberg, você prendia uma pessoa de manhã e julgava e condenava à noite. Era dado o mínimo de direito de defesa. Talvez na Inquisição isso tivesse acontecido. Agora, como é que o Senado Federal pode querer decidir julgar uma pessoa sem processo? Qual dos senadores aqui conhece o processo? Quem viu o processo? Quem conheceu o processo? Nenhum senador aqui, me parece, tem conhecimento do processo. Agora, evidentemente, se amanhã tiver o processo, o devido processo legal, e ficar constatado a tarde, como eu não me portei com ninguém, ninguém agora se porta comigo. Senador Teomário. Senhor presidente, eu vou fazer uma manifestação sobre o nome do PTB. Considerando que a Constituição brasileira só determina a prisão de um parlamentar no artigo 53, inciso 2º, no flagrante delito ou no crime inafiançável, que não é o caso do senador Aécio, considerando que o senador Aécio não está obstruindo a justiça, considerando, senhor presidente, que o senador Aécio não está prejudicando a sociedade brasileira, considerando, senhor presidente, que o que consta contra o senador Aécio é apenas ainda uma denúncia, considerando que o senador Aécio ainda não teve o direito da defesa, que é um afronto à Constituição brasileira, considerando, senhor presidente, que essa casa, a hora que o próprio Supremo Tribunal entende que essa casa deve se manifestar, cabe a essa casa a soberania de decidir. Portanto, senhor presidente, considerando todos esses itens que aqui foram apontados, o PTB vota não contra a decisão apertada que teve na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Essa é a posição, senhor presidente, do PTB, que eu gostaria que Vossa Excelência determinasse que fosse colocado no painel. Senador Teomário, o que Vossa Excelência quer, senador Teomário? PTB não. PTB? PTB não. Está orientado lá, PTB não. Com a palavra o senador Cássio Cunha Lima. Ele viu. Senador Cássio, com a palavra Vossa Excelência. Pode usar a palavra onde Vossa Excelência quiser.
Não, é falado ali. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, apenas para não deixar de ser registrado algo que comporá os escritos e os anais dessa sessão, uma vez que durante o final de semana se criou uma falsa polêmica em torno da votação aberta ou secreta deste Senado da República. Não havia nenhuma discussão nesse sentido entre os líderes, entre os senadores e senadoras, no máximo uma tentativa de se criar um ambiente de discussão com a sociedade que não correspondia à realidade daquilo que estava sendo aqui discutido, ao ponto em que tivemos, para a surpresa de todos, acho que deve ser registrado, a decisão de um juízo de primeiro grau, ou seja, um juízo incompetente para tal decisão, determinando que o Senado adotasse a votação no seu sistema aberto. O senador Randolph resolveu fazer uma provocação ao Supremo. Não retiro a legitimidade do senador Randolph, mas devo dizer uma provocação desnecessária, talvez estimulado pelas especulações que surgiram durante o final de semana, uma vez que havia já uma decisão tomada pelo plenário do Senado, inclusive suscitado por uma questão de ordem que havia sido por mim levantada, quanto à realização do voto aberto, como estamos procedendo nesse instante, com uma discussão serena, uma discussão tranquila, uma discussão madura, uma discussão que deve ser feita dentro das normas de respeito entre os poderes. O Senado da República, nesse instante, reafirma o seu respeito ao Supremo Tribunal Federal, que, pela decisão da primeira turma, havia se manifestado pela adoção das medidas cautelares, já no plenário do Supremo Tribunal Federal, também numa votação de desempate, a partir da posição da ministra Carmen Lúcia, também pela manutenção da interpretação de que era possível as cautelares. Em nenhum momento o Senado se insubordinou contra essa decisão. Compreendemos e respeitamos o papel do Supremo Tribunal Federal como guardião e intérprete da nossa Constituição. Estamos aqui acatando essa interpretação, sim, mas não abdicaremos das nossas atribuições constitucionais de redatores da Constituição. E, em dado momento, mantendo esse diálogo institucional, vamos clarear em definitivo essa matéria, que ela terá repercussão em outros ambientes do mundo jurídico brasileiro e também no mesmo ambiente democrático das discussões que foram feitas nos últimos dias, nas últimas horas, sobre esta importante sessão. Eu havia cogitado a hipótese da apresentação, senador Jade, de uma preliminar questionando a competência da primeira turma para suspender o mandato parlamentar. E fui convencido, em conversas com assessores, com especialistas de direito constitucional, que a primeira turma ou a segunda turma, que possui poderes de julgar, teria naturalmente poderes também para adotar as medidas cautelares. Fica claro, pela não apresentação da preliminar, essa postura de respeito que nós temos. Mesmo aqueles que estão votando por suspender a decisão do Supremo reafirmam esse respeito à Suprema Corte. Até porque em 1965, no auge da ditadura militar, a ditadura aumentou a composição do Supremo Tribunal Federal para 16 membros, com a tentativa de manter o controle do Poder Judiciário. De forma sábia, os ministros da época se dividiram em turmas para exatamente minimizar a tentativa da ditadura militar controlar de forma definitiva o Poder Judiciário. Já mais adiante, em 1969, a composição do Supremo Tribunal Federal volta à sua forma original dos 11 membros e já na divisão das turmas ficou caracterizado
a possibilidade, sim, do julgamento e, naturalmente, por consequência, por derivação de outras medidas. Apenas lembro, para concluir, senhor presidente, que é o próprio Supremo Tribunal Federal que estabelece a necessidade de quórum qualificado de 2/3 dos seus membros para, por exemplo, a modulação de decisões, para a repristinação de jurisprudência, para as decisões erga omnes, ou seja, de repercussão geral. As decisões de repercussão geral, as decisões chamadas erga omnes, exigem a votação de 2/3 dos seus membros. Então, para manter essa postura e esse diálogo de bom entendimento, foi por essa razão que declinei da apresentação da preliminar, convencido que fui dos argumentos que foram apresentados e porque não há intenção desse Senado de qualquer postura de confronto, nem muito menos de enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal, que nós respeitamos. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente. Vou encerrar a votação. Vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. Que bandeira para cá. Votaram sim 26 senhoras e senhores senadores, não 44, abstenção nenhuma, presidente não vota, quórum de 71. A decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal está rejeitada. Será feita a devida comunicação ao Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente. Nada mais havendo a tratar. Senador Lindbergh. Eu só quero dizer que está comprovada a seletividade aqui nesse país. Senador que vale Lindbergh, está encerrada a votação e está encerrada a sessão. Fazer o mesmo vestibular que todo mundo.